Vamos falar um pouquinho sobre o problema Haaland? Porque sim, em algum momento da temporada o Haaland foi denominado como um problema por Manchester City. Mesmo que naquela altura ele já tivesse feito alguns hat-tricks na temporada, sido uma peça importantíssima ofensivamente para o City e mostrando aos poucos cada vez mais encaixe com o time do Guardiola. Algumas coisas para mim são óbvias, né, nessa chegada do Haaland ao City. Primeiro, obviamente o Guardiola teria que mudar um pouco o seu estilo de jogo. E é isso majoritariamente que as pessoas não entendem. O Haaland é um cara muito mais 9 do que os falsos 9 que o Guardiola estava acostumado a usar. O Guardiola foi um cara que sempre gostou de utilizar essa função de um cara muito móvel, como essa peça central no ataque, desde que ele começou a treinar equipes, né? Desde do Barcelona lá com o Messi nessa função. É óbvio que ele não conseguiria jogar da mesma maneira que ele vinha jogando nas últimas temporadas de City, estando com o Haaland nessa função, porque o Haaland não tem essas características. E eu acho desrespeitoso até você sugerir que o Guardiola não tivesse imaginado isso. Ele sabia o que ele estava contratando. Ele sabia as características do jogador que ele queria no time, que ele aceitou a vinda. E ele sabia, fatalmente, de que algumas coisas teriam que mudar nessa equipe. Então, o fato de o Haaland ficar isolado em algumas partidas, de a bola não chegar com tanta facilidade nele e ele acabar aparecendo muito pouco no jogo, porque não é a função dele sair da área, não é o que ele se sente mais confortável fazendo, não é o que se espera dele, isso vai acontecer. Como aconteceu na final da Champions. Isso vai continuar acontecendo nas próximas temporadas. O Haaland, ele é um cara finalizador. Ele é a flecha, ele não é o arco. Não é para se esperar dele que ele saia da área, que ele vá criar jogo. Ele não é o Benzema do auge. Ele é um cara para finalizar jogadas. É isso que ele faz de melhor. E além disso, se você parar para observar um geral do City, o Haaland ele deu mais opções para esse time. O Guardiola, com o esquema de falso 9, com um cara mais móvel saindo da área, ele tinha um time que distribuía muitos gols, positivo. Você não tinha um cara que centralizava o número de gols na equipe do City, era muito distribuído, muita gente passava de 20 gols na temporada, isso é bom. Mas em alguns momentos, ele sentia falta de um jogo mais vertical, de um jogo mais objetivo. O Guardiola se mantinha muito mais próximo daquele tic-tac raiz, de muita posse, de cadência, de trocar o máximo de passes possíveis para abrir a defesa, e isso nem sempre funcionava. O Haaland, ele te dá uma outra alternativa. Em determinados momentos de jogos na temporada, o City foi objetivo. O City trocava 3 passes, ligava o Haaland, acionava ele em profundidade. Uma bola enfiada do De Bruyne, por exemplo, do Bernardo Silva. Ele saía em velocidade, corria 30 metros e finalizava na saída do goleiro e fazia gol. Ele te dá a opção do contra-ataque, ele te dá a opção do jogar em velocidade, com objetividade. Ele te dá a diversificação no caso do City. O City consegue ter mais uma arma no seu jogo. Não só ser o time da criação com muitos toques de bola, com muita posse, abrindo a defesa do adversário com paciência, mas também, se necessário for, ou se você preferir, jogar com 1, 2, 3 passes, em verticalidade, com objetividade, com velocidade, bola nas costas da defesa, passes em profundidade para o Haaland correr campo. Ele te dá mais opções. E a galera ainda assim não entende. Fora que a gente teve um movimento na segunda metade da temporada do Haaland também começando a sair mais da área, achando passes, em algum momento dando assistências, foram 9 na temporada. Ele tentando se entender mais, até quando o Guardiola opta por um jogo de mais passe, de mais posse, que uma peça para criação é mais necessária. Ele vai ter esse movimento também. Não dava para cobrar isso dele na primeira temporada, porque é distante de tudo que ele já tinha feito na carreira. Mas com o Guardiola, ele está nas mãos do melhor cara que possa ensinar isso a ele, que possa extrair isso dele. O Guardiola fez do Stones, que era um zagueiro de origem, um volante, quase que um meia em alguns momentos. Você realmente duvida que o Guardiola vai fazer com que o Haaland entenda mais o jogo de criação, que ele consiga sair mais da área? Ele não vai ser o Benzema porque ele não tem as características físicas e técnicas para isso. Mas ele vai contribuir mais do que ele já contribuiu alguns anos atrás, sabe? Eu acho que esse movimento vai acontecer. E para piorar está o problema que alguns chamaram durante a temporada, por mais que todo esse cenário, que se você esmiuçar, você veja que ele te dá mais variações, que ele te dá mais possibilidades de jogo, eliminando tudo isso, você tem os números. O Haaland fez 53 jogos na temporada, 52 gols, 9 assistências. Foi campeão da Champions, primeira vez que o City consegue isso.
Eu acho que essa variação e esse novo estilo do City, novas versões do City jogar futebol, impactaram muito nisso, e isso vem com o Haaland. Acho que ele tem um papel super importante nessa conquista da Champions, pelo método de jogo do City que se amplia. Foi artilheiro da Champions com 12 gols em 13 jogos. Foi campeão da Premier e artilheiro da Premier League. Gente, isso é inacreditável. Ele é campeão da Champions, artilheiro. Ele é campeão da Premier e artilheiro. E como se não bastasse a artilharia, ele quebrou o recorde de gols em uma única temporada de Premier League. É histórico. É a primeira temporada dele. Ele tem um percentual para crescimento, tá? Campeão da FA Cup, jogador da temporada da Premier League, jogador jovem da temporada da Premier League. Ele juntou os dois. E foi eleito com a premiação inglesa lá, dos principais jornais, como o jogador do ano na Inglaterra. É a primeira temporada dele. Ele tem 22 anos. Como chamar isso de problema? O Haaland foi uma solução, uma variação. O Haaland foi um encaixe que já é muito interessante, que é extremamente positivo, histórico já, mas que só tende a melhorar nas mãos de Pep Guardiola. É isso, meus amigos. O vídeo de hoje é só para falar o quanto esse jogador já me encanta e que eu acho que ele vai ser ainda mais assustador nos próximos anos. Muito obrigado por assistir, muito obrigado por fazer parte da família 10 e Fala. Chegamos a 1000 inscritos, vamos continuar crescendo. Muito obrigado a todo mundo pelas mensagens até que eu recebi de algumas pessoas. Valeu de verdade. Até o próximo. Tchau. Fui.